Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Mais um Boletim INSS. Hoje, nessa tarde de final de semana, trago para vocês uma incrível notícia que acabou de sair. Eu disse para vocês ficarem atentos ao canal, porque esse final de semana véspera de Natal, né? O final de semana aí antes do Natal, o último final de semana antes do Natal, e nós estamos aqui recheados de notícia importante. Tudo isso porque semana que vem inicia o recesso parlamentar, então a Câmara está dando o que falar, as decisões que o governo está tendo que tomar em cima da hora estão dando o que falar, caiu na mídia, caiu nas notícias e tem questões que vão impactar você que é aposentado e pensionista. E eu vou trazer para vocês tudo o que está acontecendo, inclusive 14º salário. Tem uma notícia bombástica. Pelo visto, a bomba estourou literalmente. Vou trazer uma informação importantíssima em relação ao 14º salário, que inclusive caiu na mídia, tá em todos os noticiários, e eu vou trazer aqui com muita exclusividade para vocês aqui nesse vídeo, nesse canal. Além disso, quero falar também com você que trabalhou antes de 1994. Você trabalhou antes de 94, algum mês? Então, vou trazer uma informação importante aqui para você que trabalhou antes de 94, tá bom? Também temos uma nova decisão do governo, que essa aqui deixou o Brasil de boca aberta. Chocou o Brasil inteiro essa nova decisão que o governo anunciou, e eu vou trazer para vocês. O INSS também trouxe aqui um comunicado importante que saiu ontem também. No finalzinho do dia, eu vou compartilhar aqui essa notícia de última hora em pleno sabadão. A gente tem novidade, hein? Tem novidade quente aqui para compartilhar com vocês. E eu vou compartilhar tudo isso agora, então presta bastante atenção. Fica comigo até o final do vídeo, não sai do vídeo, tá bom, pessoal? Porque o que eu vou trazer aqui vai mudar vidas. O que eu vou trazer aqui são informações extremamente importantes que vai impactar o aposentado, o pensionista, o beneficiário da Previdência Social. Então é com muito prazer que eu inicio aqui essa tarde com mais um vídeo informativo para você, aposentado, pensionista do INSS. Muito obrigada a todos. Eu aproveito e convido você que ainda não é inscrito aqui nesse canal a se inscrever. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clicou, estará inscrito. Toda vez que eu postar vídeo novo no canal, você ficará sabendo, você será notificado pelo próprio YouTube. Então aproveita e já se inscreva, que é de graça. Você não paga um centavo para ser inscrito nesse canal. E o Alô INSS, ele é um canal exclusivo de assuntos previdenciários. Tudo que você precisa saber a respeito da sua aposentadoria, sua pensão, seu auxílio-doença, seu BPC-Loas, os direitos da pessoa que é servidor público, o direito do idoso, da pessoa com deficiência, dos beneficiários da Previdência Social. Você quer saber quais são os outros direitos que você tem, além do benefício que você recebe? É só ficar ligadinho aqui que eu vou estar trazendo tudo para vocês. E nós não temos ligações com nenhum político, por isso não temos político de estimação. Nós estamos aqui em favor do aposentado, e a nossa luta aqui é a sua luta, ou seja, tudo que você está buscando, melhorias no sentido de acessibilidade, igualdade social, inclusão social, a justiça perante o idoso, a pessoa com deficiência, a gente luta junto com vocês para isso. A gente está aqui para dar voz a você agora aqui nesse Brasil. E tá alcançando, hein? Porque a gente veio tendo várias conquistas durante esse ano. A gente vai trazer uma retrospectiva só de projetos aprovados aqui durante esse ano que favoreceu o aposentado, a bancada do idoso sendo ouvida lá em Brasília. Muita coisa aconteceu, muita conquista foi feita, e tudo isso graças a você que acreditou no nosso trabalho, que continua se posicionando, mostrando força, mostrando que você que é aposentado não é velhinho não. Tem gente que acha que aposentado é tudo velhinho, né? Tem muito aposentado novo, viu? E tem aposentados mais jovens do que eu ainda, principalmente por invalidez, enfim, né? Então, pessoal, a gente tem aqui que mostrar tudo para vocês. A gente não esconde nada. Então é um prazer ter você aqui conosco, ficar bem informado sobre os seus direitos. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa o joinha aí, vai apertando o like, sem medo de ser feliz, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, porque é importante todos vocês entenderem o que está acontecendo.
Primeira notícia que eu quero já compartilhar com vocês aqui é para quem trabalhou antes de 94. É o seu caso? Deixa aqui nos comentários qual foi o último ano que você trabalhou com registro de carteira assinada, porque isso pode trazer impacto na sua aposentadoria, pode ter algumas informações que você deva saber que pode ter ocorrido de erro de cálculo, de problema no INSS por causa desse ano específico e você pode ter sido lesado. Então é importante você ter conhecimento dessa causa, dessa luta, dessa revisão, né? Desse problema que pode ter ocorrido ou não, mas você precisa saber. Então deixa aqui o último ano que você trabalhou com registro em carteira, para que a gente possa ver se dentro desse ano, na média desse ano, que a maioria aqui, né, já trabalhou, teve alguma coisa em específico que pode ter dado problema no INSS, ele está revendo ou você deve observar dentro do seu cálculo de aposentadoria. Então eu quero falar primeiro com quem trabalhou antes de 1994. O INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, ele mudou as regras para quem estava contribuindo antes de 1994 e deseja se aposentar, ou até mesmo aquele que já se aposentou, que pode ter ficado com um valor menor de aposentadoria. E foi justamente o ano de 94 que entrou em vigor a nova moeda do país, que é o real. Naquela época, produtos e serviços tinham os preços mais caros, quase 3.000% ao ano. E com a chegada da nova moeda, a inflação ela voltou a ter níveis aceitáveis, claro, dentro dos padrões do Brasil. Isso porque até hoje a inflação incomoda o brasileiro. E muita gente deve ter esquecido, mas em 94, R$1 valia a mesma coisa que $1, o que já não acontece mais, né? Olha só a mudança entre as épocas. E as mudanças que ocorreram na Previdência a partir de 1994 estão ligadas à troca de moeda que passou do cruzeiro para o real, em julho de 1994, para ser mais exata. E as mudanças ocorreram também, principalmente no cálculo das aposentadorias, que passou a levar em conta os valores dos salários de contribuição realizados somente a partir de julho de 94. A regra determinou que o tempo de contribuição exercido antes de julho daquele ano continuaria contando normalmente. Então, você trabalhou antes de 94, para tempo de contribuição para você se aposentar continua valendo. O que não serviu são os valores e isso gerou um problema imenso que está até agora. O governo entendeu que a mudança do padrão monetário dificultou a conversão das moedas, inclusive por causa da inflação daquela época. E para o INSS ficou mais fácil também levar em conta os valores das contribuições realizadas a partir da chegada do real. E como que fica a aposentadoria para quem contribuiu antes de 1994? Para quem tinha um bom tempo de contribuição, salários altos em julho de 1994, mas não conseguiu até agora reunir os requisitos necessários para se aposentar, o INSS irá considerar somente os valores a partir de julho de 94. Dessa forma, você vai conseguir se aposentar estando dentro das seguintes situações: da aposentadoria por idade, que o homem precisará ter 65 anos de idade e 180 meses de carência, e a mulher 60 anos de idade e 180 meses de carência. O valor do benefício. Para o valor do benefício, o INSS fará uma média dos seus 80% maiores salários de contribuição. Sendo assim, dessa média você recebe 70% mais 1% a cada ano de recolhimento. E a aposentadoria por tempo de contribuição. O homem precisa ter 35 anos de contribuição e 180 meses de carência, e a mulher precisa ter 30 anos de contribuição e 180 meses de carência. E o valor do benefício também será realizada uma média dos 80% maiores salários de contribuição, de 94 para cá. E nesse caso, a mulher recebe 70% com 25 anos de contribuição e o homem com 30 anos de contribuição, mais 6% para cada ano completo de atividade, até o máximo de 100%. Quando a mulher atingir 30 anos de contribuição e os homens 35 anos de contribuição. E nesse caso não será aplicado regra de pontos, pois ela só passou a existir a partir de 2015, tá?
O que vai valer será o cálculo da aposentadoria, que será feito de acordo com as contribuições realizadas antes de julho de 94. E se antes desse período você tinha uma boa contribuição, vale a pena solicitar a aposentadoria pelas regras que citamos acima. Sendo assim, seu benefício será convertido para o real na proporção correta. Essa regra só vale para quem ainda não se aposentou. Então tá aí informação de utilidade pública, lembrando que a revisão da vida toda ainda precisa terminar o julgamento, está faltando apenas um voto, que é o voto do Alexandre de Moraes, está empatado, né? 5 votos a favor dos aposentados, 5 votos a favor da Previdência Social, e o Alexandre de Moraes é quem vai desempatar esse jogo e vai falar quem aí vai se beneficiar com a decisão, os aposentados ou INSS. Lembrando que muita gente teve salário lesado menor, porque como considerou para valor somente o que foi após 94, a pessoa tinha salários mais altos antes de 94, então ela teve um nível de rebaixamento horrível. E quem não teve contribuição depois de 94 se aposentou com um salário mínimo, por já ter o tempo de contribuição. Então por isso que muita gente precisa da revisão da vida toda, que seja considerada, porque você, pela lei hoje, você pode escolher o mais vantajoso para você. Então, se você que já é aposentado e trabalhou antes de 94 e tinha salários maiores na época, às vezes para você compensa trazer esse cálculo agora como média, porque talvez a sua aposentadoria seria muito maior se incluísse esses valores antes de 94, tá bom? Mas a gente precisa aguardar, né? Provavelmente agora vai ficar pro ano que vem a revisão da vida toda e a gente vai continuar cobrando, porque muita gente foi prejudicada com essa regra de transição, com essa reforma. Então vamos ver aí o que vai pegar, mas enquanto isso eu vou continuar trazendo aqui as informações para vocês. Olha só, pessoal, vou trazer aqui mais uma informação importante, tá? Para vocês, já 14º salário, então fica atento aqui ao canal, aos vídeos. Olha só, uma informação importante sobre as agências do INSS, tá? Nelsinho Trade, ele pediu reabertura das agências do INSS com respeito aos protocolos sanitários. Em um pronunciamento essa semana, o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, ele apelou para os gestores do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, que retomem de forma integral todas as operações presenciais que foram reduzidas no início de 2020, em razão da pandemia da Covid-19. E ele ressaltou, entretanto, que com a reabertura das agências será importante respeitar todos os protocolos de segurança para proteger tanto os funcionários quanto a população, pois a pandemia ainda não acabou. E para o senador, a medida adotada no início da pandemia se fez necessária devido à gravidade do risco da contaminação. No momento, porém, a situação já está bem mais controlada, principalmente pela adesão dos brasileiros à vacinação. Portanto, em sua opinião, a manutenção dessa restrição no atendimento presencial prejudica principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os idosos e as pessoas acometidas por doenças ou por acidentes. Nessa conjuntura, ele disse o seguinte, abre aspas, entendo que se faz necessária a reabertura plena dos espaços de atendimento aos cidadãos. Isso inclui as agências do INSS. Não há mais justificativa para que ainda se mantenha uma limitação de prestação desse serviço público essencial, quando observamos que bancos, escolas e tantas outras atividades já se encontram em pleno funcionamento, sempre com adesão às normas de segurança sanitária. Vale frisar que é muito importante lembrar a todos que o INSS é o principal porta de acesso do trabalhador e das populações mais vulneráveis a diversos serviços prestados pelo poder público. Fecha aspas, declarou. Então, pessoal, muitas agências do INSS ainda não funcionam totalmente e, segundo aqui o senador Nelsinho Trade, isso está dificultando a vida de muitos aposentados e segurados da Previdência Social a conseguir benefícios na Previdência. Causa demora, causa fila de espera, porque ela não abriu totalmente. E ele pediu a reabertura total das agências, desde que elas continuem respeitando os protocolos sanitários. E aí, o que vocês acharam desse pedido do senador Nelsinho Trade? Você acha que faz sentido? Você concorda com essa decisão? Não concorda? Vai comentando aí que eu quero saber a opinião dos nossos queridos e queridas aposentados, aposentadas e também demais beneficiários da Previdência Social. E agora, eu tenho aqui para vocês
uma informação importante, tá? Eu vou falar a respeito do 14º salário, uma bomba que estourou referente ao 14º salário, mas antes eu quero trazer rapidinho para vocês aqui uma aprovação da Câmara dos Deputados e também uma outra aprovação que o presidente Jair Bolsonaro também fez, que o Congresso, o Congresso também fez, tá? Vamos lá. Primeiro, presidente Jair Bolsonaro, ele solicitou um reajuste para os policiais. Esse reajuste vai custar aí, pode custar, né, 2,28 bilhões de reais em ano eleitoral, tá? Então tá aí, informação aqui de utilidade pública, o reajuste prometido por Bolsonaro para aumentar o salário dos policiais vai custar em ano de eleição 28 bi. Ele já fez o pedido, não tem conversa, vai ter esse aumento, e isso é bom para os policiais, né? Eles precisam aí, arriscam a vida também, mas o Bolsonaro já tomou essa decisão referente ao aumento dos policiais, tá bom? Então quem tava aí com dúvida, o que ia acontecer, tá aí. Inclusive ele fez aceno positivo para policiais, dizendo sobre, quando questionou sobre o reajuste, ele já falou aí com a equipe econômica, né, sobre isso também. Então, o Guedes, ele já disse que vai ceder a Bolsonaro, né? Na verdade, 2,86, perdão, disse 28, 2,86 bilhões para conseguir fazer esse reajuste. Então, essa reestruturação de policiais defendida por Bolsonaro custará 2,8 bilhões em 2022. A proposta do governo inclui reajustes para policiais já nesse próximo ano, tá? E aí a melhoria para a corporação foi defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, e ele pediu para que os integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também Departamento Penitenciário Nacional, ele chamou para discutir os termos dos reajustes. Há mais de um mês o presidente já vinha sinalizando para integrantes do governo que pretendia dar aumento salarial para o grupo que o apoiam, e aí é isso que ele está fazendo. Então todo mundo que apoiar ele falou que vai dar um aumento. O Bolsonaro, ele também tem reclamado que está há 3 anos na presidência e não deu aumentos significativos para os servidores. O pedido de aumento foi feito na segunda-feira pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, e o Ministério da Economia resiste aos reajustes salariais por causa da frágil situação das contas públicas. Oficialmente, a pasta da Economia, comandada por Paulo Guedes, não sugeriu nenhum tipo de aumento para o orçamento de 2022, mas o órgão já informou que vai ceder ao presidente 2,8 bilhões, ainda mais com a aprovação agora da PEC dos precatórios, né? Então tá aí informação importante para vocês sobre reajuste salarial do servidor público, principalmente a área policial. E a Câmara aprovou proposta que isenta templos religiosos do IPTU. Enquanto o pobre continua pagando, os templos religiosos foram isentos aí de acordo com a Câmara. O texto seguiu para promulgação e os evangélicos defenderam que a medida beneficia todas as religiões. Pessoal, então a Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira, dia 16 de dezembro, uma proposta de emenda à Constituição que garante imunidade tributária a templos religiosos no país. O texto isenta esses locais de pagar o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Por se tratar de uma alteração à Constituição, é preciso votar em 2 turnos. Deputados quebraram os prazos necessários entre um e outro e finalizaram a análise da proposta. Para vocês verem que quando é de interesse político, eles fazem tudo no mesmo dia, né? 14º foi para prazo de recurso, mas o que eles querem ganhar de voto, o que eles estão querendo aí, pretendendo fazer, eles votam em um mesmo dia. E no primeiro turno foram 393 votos a favor, 37 contrários e 4 abstenções. Já no segundo turno foram 376 votos a favor, 30 contra e 5 abstenções. Então tá aí, né? Os deputados não alteraram o texto que já havia sido aprovado pelo Senado em 2016
e dessa forma a proposta segue para a promulgação do Congresso Nacional. A votação da PEC fez parte de um acordo para viabilizar a votação da urgência do projeto que legaliza os jogos de azar no país. A bancada evangélica é contrária ao projeto dos jogos e tentou evitar sua votação em plenário, mas a urgência acabou aprovada. E o mérito do texto, no entanto, será analisado apenas em fevereiro. E a PEC é de autoria do ex-senador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ele é sobrinho do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. E durante a discussão da proposta, deputados evangélicos fizeram questão de ressaltar que a proposta não beneficia apenas esse segmento religioso, mas também todos os demais. Eles disseram o seguinte, abre aspas, beneficia qualquer entidade religiosa, seja da Umbanda, católica, pentecostal, muçulmana, não importa. Qualquer entidade religiosa que esteja utilizando um espaço será beneficiado porque não pagará o IPTU, para ninguém pensar aqui que se está favorecendo apenas os evangélicos, disse o deputado Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. E aí, o que vocês acharam disso? Foram a favor, pessoal? Vai comentando aí. Um outro ponto também que eles aprovaram, o Congresso manteve subsídios para consumidor que já tem aí placa até 2045 da energia solar. Quem optar pela energia solar no Brasil vai ter aí subsídios do governo, né? Vai baixar o imposto aí para essas pessoas também. Foi aprovado esse projeto também pelo Congresso. Então, vários projetos estão sendo aprovados. Mas e o 14º salário? Tem tanto projeto sendo aprovado, governo passando na frente, pulando etapas para aprovar projetos que vai favorecer eles ou a eleição 2022, e o 14º salário para ajudar de fato os aposentados. Como que tá essa situação? Tem uma notícia bomba aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Inclusive saiu em todos os jornais, já estão falando sobre isso. O 14º salário ganhou uma grande repercussão e eu vou estar compartilhando uma matéria que saiu falando do 14º. Em seguida, mais uma informação que veio direto de Brasília para você aposentado e pensionista. Vamos lá. Olha só essa notícia, eu estou aqui no site do FDR, fala o seguinte: 14º salário do INSS não vingou? Ponto de interrogação. Esperança fica para os anos de 2022 e 2023. Vamos lá, para a matéria. O 14º salário não vingou para 2021. No entanto, os debates sobre o abono extra permanecem no Congresso Nacional. Para quem acha que a luta acabou, a luta está apenas começando, pessoal, porque enquanto ele não for aprovado, enquanto ainda existir formas de lutar por ele, vamos continuar lutando junto com vocês. E a liberação do que seria um abono, um segundo 13º salário, tem sido discutido desde o ano passado, deixando os aposentados e pensionistas ansiosos pelo seu recebimento. E recentemente o 14º salário do INSS ganhou uma força ao ser aprovado por várias comissões que compõem a Câmara dos Deputados, no caso específico, principalmente a Comissão de Finanças e Tributação, por exemplo, né? Que foi possível estabelecer ali pontos cruciais no tema que até então estavam vagos. É o caso de uma fonte de orçamento para custear os pagamentos. Assim também ficou definido que o pagamento do 14º salário do INSS também se estenderia para os anos de 2022 e 2023, precisamente no mês de março em cada um deles. Então, ficou definido no projeto que está tramitando que em março de 2022 vocês terão pagamento do 14º e em março de 2023 um novo pagamento do 14º, encerrando 14º salário no Brasil, né? Ele seria um benefício temporário para ser pago somente por 2 anos. E que seriam os anos de 2020 e 2021, mas como 2020 passou e 2021 tá acabando, por isso ficou 2022 e 2023, tá? Um outro fator determinante se refere à imposição de um limite para a viabilização do abono, que ao contrário do que muitos imaginavam, não será mais o dobro do benefício, mas sim o valor do benefício que você recebe limitado até 2 salários mínimos. Isso quer dizer que mesmo se o valor do benefício recebido pelo segurado for superior ao abono, ele se limitará a R$ 2.420 em 2022. E por que 2.420?
porque em 2022 o salário mínimo terá aumento, reajuste, a nova previsão é 1.210 a média. Se isso se permanecer, vai ser 2.420, porque seria até 2 salários mínimos, né, para quem ganha mais do que esse valor. Agora o projeto de lei, ele está esperando uma avaliação, porém ele entrou em prazo recursal, certo? Ele teve aí como que se diz, um boicote, né, vamos dizer assim, em termo informal, dentro do Congresso, ali na Câmara dos Deputados, porque ele ficou 20 dias aguardando para a CCJ designar relator, fazer algum procedimento, porém, ele não foi enviado, ele foi enviado para a CCJ, depois a CCJ devolveu dizendo que tinha prazo de recurso, mas isso aconteceu, segundo agora os deputados estão falando, foi um erro sistêmico, a CCJ não tinha recebido, aí já estão falando que foi erro e que o projeto ficou na mesa diretora, que é no Arthur Lira. Quando chegou lá, o Arthur Lira exigiu que fosse feito um prazo de recurso, coisa que não é habitual, coisa que eles não seguem. Vocês viram mesmo o projeto aqui da isenção que eles fizeram, pular etapa, tinha que passar por 2 turnos, não, fez tudo junto, porque é interesse político. Quando é interesse político, eles fazem acontecer. 14º salário não é interesse político. Isso ficou muito claro dentro do Congresso durante esses últimos dias, né? E aí, o projeto, ele precisa passar pela CCJ e pelo Senado Federal para poder ir para o presidente Jair Bolsonaro. E é isso que a gente está lutando, porque a Bia Kicis, que tentou se defender porque os aposentados cobraram e eles não estão acostumados a serem cobrados. Quando a gente vai e cobra, né, porque o povo brasileiro não tem tanto conhecimento político, muita gente. E aí as pessoas não cobram. Agora com a internet, com informação, as pessoas começaram a ficar bem antenadas e voltaram a cobrar os políticos. E quando eles são cobrados, eles se sentem incomodados. É normal, e aí eles reagem, ofendem, atacam, né, começa a se justificar. E a Bia Kicis se pronunciou numa live no próprio YouTube dela, e ela disse que se o projeto for para lá, para a CCJ, ela vai designar relator assim que ele chegar. Então a gente vai ver qual vai ser a próxima desculpa dos que não querem ajudar os aposentados, né? Porque eles já conseguiram segurar o projeto, viu que não tinha mais como segurar, liberou agora, no dia 15 de dezembro, o prazo para contar 5 dias de recurso, sendo que era para ter sido isso no dia 24/11, já teria terminado dentro do mês 11 mesmo, mas eles não fizeram, seguraram, aí deu que o projeto sumiu. Depois eu vou até trazer um vídeo de um relator explicando melhor isso para vocês. E aí eles fizeram para isso não acontecer em dezembro, porque sabe que não tem como acontecer em dezembro com o prazo recursal ter iniciado só no dia 15, né? Não dá mais tempo devido ao recesso. Mas dá tempo sim, eles podem solicitar reunião extraordinária, porque é um caso de emergência pública, estamos falando de uma pandemia. Basta querer, né? É só conhecer um pouquinho a Constituição que a gente começa a mostrar para eles que dá sim para fazer a votação se eles quiserem, mesmo em recesso, solicitando uma reunião extraordinária para debater o assunto de emergência. Mas enfim, então pessoal, o que acontece? Saiu no jornal, né, falando dessa matéria e falando que ainda é possível o 14º salário ser aprovado, é só aguardar, mas provavelmente para o ano de 2022 e a segunda parcela o ano de 2023. E dentro da Câmara dos Deputados houve um discurso do deputado senhor Vicentinho. O Vicentinho, ele é do PT, né? E ele fez um apelo referente ao 14º salário em plenário. Ele disse o seguinte: senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de reforçar a nossa luta em defesa do 14º salário para aposentados e pensionistas. Isso disse o senhor Vicentinho. Eu quero, inclusive, em nome dele, saudar 2 importantes instituições com as quais eu tenho uma relação histórica e afetiva, que é a Associação dos Metalúrgicos Aposentados e a Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistiandos do ABC, que representa perseguidos políticos e é presidida pelo grande irmão e companheiro João Paulo de Oliveira, em São Bernardo do Campo. Os presos políticos têm direito à reparação, mas a comissão que trata desse assunto agora tem negado a eles todos os direitos e, mais ainda, não tem praticado o reajuste salarial aplicado pela categoria,
ou pela empresa onde o trabalhador que foi perseguido, torturado ou demitido trabalhou. A lei diz que é como se o trabalhador estivesse na fábrica. Portanto, eu quero dizer, meu companheiro João Paulo, do meu compromisso e do meu carinho. Eu já fiz um requerimento ao Ministério da Justiça em que cobro esse erro jurídico, erro que se mistura com perseguição política, porque não aceitam que o povo brasileiro tenha lutado. E ele diz mais, esse novo povo anistiado e esse novo povo em anistia são heróis porque enfrentaram a ditadura militar, sofreram as consequências disso e merecem, como prevê a lei, uma reparação, que é não nada mais do que justa. Portanto, aos meus companheiros da direção da AMA e a todos os afiliados, como eu, meu abraço, meu carinho e minha força, contem com esse parlamentar que ocupa a tribuna dessa casa. Não é porque nós temos um presidente que nega o golpe militar e defende os torturadores que nós vamos ficar quietos e calados. A lei é para ser cumprida, é isso que eu tenho a declarar aqui, estou sempre à disposição dos meus irmãos. Quero saudar também a AMA, Associação dos Metalúrgicos Aposentados, que presidida pelo nosso companheiro Wilson Ribeiro, meu colega da Mercedes-Benz, que trabalhou na Forjaria São Bernardo. Meu abraço a todos vocês, meus companheiros e minhas companheiras. E aí ele prosseguiu dizendo mais, abre aspas novamente. A luta pelo 14º salário é mais do que justa. Os aposentados desse país produziram riqueza, trabalharam a vida inteira, tiveram o mínimo de respeito dos governantes democráticos. Mas nunca mais tiveram nenhuma coisa. Por esse motivo, eu gostaria de ressaltar meu apoio a essa luta que vocês tanto enfrentam. Aliás, eu tenho um projeto de lei nessa casa, vocês o conhecem porque me ajudaram a fazê-lo, que assegura que o trabalhador, ao se aposentar, nunca mais tenha perda do seu poder aquisitivo. O projeto consiste na definição de uma cesta padrão criada pelo IBGE para garantir que o poder de compra que o trabalhador tenha antes de se aposentar seja mantido. Eu me lembrava, meu caro Wilson, de que nas nossas jornadas vindo para cá, quando eu era presidente do sindicato, era uma cervejinha, era um violão, era uma música. Agora, dia desses, quando víamos de ônibus para cá, um monte de companheiros metalúrgicos era: cadê meu remédio? Cadê uma coisa para me tratar? E esses metalúrgicos eram lutadores do nosso tempo de longa data. Aproveitando a oportunidade, meu querido Wilson, companheiros metalúrgicos aposentados, quero saudar o companheiro que Deus levou também nesses dias, e ele se referiu ao companheiro Djalma, né? E ele colocou para poder, viva o 14º salário, viva a UAMA-A, viva a UAMA-ABC. Então foi aí o discurso do deputado senhor Vicentinho, ele é do PT de São Paulo, na Câmara, para poder aí fazer jus ao 14º e também ajudar, né, os apoiadores aí que ele tanto tá trabalhando para poder ajudar. Então, pessoal, isso daqui é importante. Cada deputado que se referir ao 14º salário lá dentro mostra mais uma vez a força do aposentado, do pensionista, dizendo que a nossa luta não é em vão. E isso é motivo de comemorar, porque a gente está ampliando essa bancada do idoso, a bancada do aposentado, lá dentro do Congresso. E é isso que a gente precisa para ganhar mais força e conseguir mais apoio, não só pelo 14º salário, mas também por todos os outros projetos de lei que pode beneficiar você, que é beneficiário, aposentado, pensionista, idoso, pessoa com deficiência, e também ajudar a sua família. Então estamos juntos nessa luta. Você que faz parte dessa luta, tá junto nessa luta? Deixa aqui um tamo junto nos comentários que eu quero saber. Esse é o vídeo de hoje, muito obrigada pelo carinho. Eu espero vocês amanhã, 7h30 aqui pontualmente, porque hoje não para de chegar notícia. Mas para esse vídeo não ficar mais longo, amanhã eu trago mais, tá bom? Fiquem com Deus, excelente final de semana a todos. Obrigada pelo carinho e até a próxima.